Olá, meu nome é Pedro Henrique e o meu projeto é sobre a ciência e o senso comum, a responsabilidade social do cientista. Os orientadores do meu projeto são Clarice Scolasti Basso e Nelson Diego da Silva. O problema do meu projeto é por que as pessoas, ao invés de seguirem as teorias científicas, acreditam em teorias que não têm comprovação? E também qual é o papel do cientista e da ciência na formação de opiniões? A hipótese do meu projeto é que o principal fator que motiva as pessoas a acreditarem em teorias sem base científica são a falta de conhecimento e a incompreensão do método científico. O objetivo do meu projeto é avaliar a razão de, mesmo hoje em dia, inúmeras pessoas acreditarem em fatos sem comprovação científica. Agora vamos a alguns conceitos. O senso comum, ele equivale à opinião comum, e ele é uma disposição geral que todos os seres humanos têm para se adaptar à vida cotidiana. Esse senso comum, ele é algo que vem de ideias de uma tradição, ele é algo que vem de uma cultura. E nesse sentido, ele se opõe à ciência, ele se opõe ao espírito de inovação da ciência. O negacionismo é a defesa de crenças que não têm uma base evidencial. Hoje em dia ele pode ser observado em situações como as queimadas da Amazônia, desprezo das perdas do Museu Nacional, censura de divulgação de dados de pesquisa, e ele é um problema que foi muito intensificado na situação atual, mas vale lembrar que ele também não é apenas um problema atual. O negacionismo já é um problema que existia há certo tempo. E o negacionismo também é alimentado por uma mentalidade conspiracionista. O conspiracionismo é a produção de falsas controvérsias com o intuito de gerar uma dúvida na opinião pública. Então, o conspiracionismo não serve para refutar uma teoria de uma forma científica, para gerar um debate e realmente entender melhor um objeto de estudo. Ele apenas serve para induzir uma dúvida na opinião pública. Para a metodologia do meu projeto, foi realizado um questionário de opinião, com público-alvo sendo alunos de escolas públicas e particulares e professores. Também foi realizada uma revisão de literatura, utilizando as palavras-chave conspiracionismo, negacionismo científico e senso comum. São 4 os princípios básicos do conspiracionismo. Nada acontece por acidente, nada é o que parece, tudo está conectado e tudo o que acontece é o resultado de vontades ocultas e malignas. Tal discurso entende a política como a luta entre forças do bem e forças do mal, que ocorreria nos bastidores ocultos da política. Essa citação nos mostra um pouco mais sobre como funciona essa mentalidade conspiracionista. Há vários tipos de negacionistas e negacionismos. Há os que, por assim dizer, independentes, e há os que, por baixo do pano, são pagos por grandes corporações, pelas companhias de carvão, petróleo e gás, para produzir artigos de jornal baseados em falsas pesquisas científicas. Mas há ainda um outro tipo de gente, que por motivos diferentes ou não aceita a realidade das mudanças climáticas, ou aceita, mas não tanto assim. São pessoas até bem esclarecidas, que dizem frases como: ah, nisso eu não posso acreditar. Isso também aí já é demais. Ah, não, isso aí já é catastrofismo. Catastrofismo não. Uma razão por que se nega o inegável é que isso que é inegável também é intolerável. Se fôssemos encarar diretamente o que temos pela frente, isso exigiria de nós, aqui e agora, muito mais do que estamos realmente dispostos a fazer. Essa citação nos mostra mais sobre como funciona esse pensamento negacionista e as várias situações onde ele ocorre. Em nosso questionário de opinião, foram obtidas 122 respostas. A figura 1 mostra a porcentagem de pessoas que se consideram ou não informadas. Uma grande maioria diz que se considera informada. A figura 2, vemos as fontes de informação que as pessoas utilizam. A maioria diz que utilizam sites de notícias, mas uma grande parte das pessoas diz que também utiliza redes sociais como fonte de informações. A figura 3 mostra a porcentagem do que é considerado para se obter uma informação confiável. A maioria das pessoas diz que considera as referências apresentadas. Na figura 5, nós podemos ver a porcentagem de pessoas que acreditam ou não que informações são manipuladas por terceiros. A maioria acredita que sim. E na figura 6, podemos ver a porcentagem de pessoas que acredita ou não em dados científicos. A maioria das pessoas acredita em dados científicos. Com os nossos resultados, nós podemos concluir que essa desconfiança que as pessoas têm na ciência se dá pela disseminação de notícias falsas, manipulação de informações, que podemos ver em discursos como o do conspiracionismo, e numa má interpretação da ciência, causada justamente pela forma que se desvaloriza o pensamento científico,
e pela disseminação de informações na atualidade. Dessa forma, a responsabilidade da ciência e do cientista é compreender esse problema do negacionismo, já que esse próprio problema bloqueia o avanço da ciência na sociedade, e também passar informações de uma maneira isenta de interesses políticos, idônea e correta. Essas são minhas referências.